Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem amados, voltamos ao capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, para esta segunda parte da ministração desse capítulo abençoado, que tem um peso teológico muito grande. Não por causa, vamos dizer assim, da modernidade, não por causa do momento odierno, onde a gente vivencia uma época de muita heresia, de muita seita, de muita tradição religiosa, de muita controvérsia, de muito transtorno que alguns tentam causar ao Evangelho de Jesus, de muita falácia, não é? Mas um peso teológico, divinamente teológico, vamos dizer assim, porque teologizar é pensar sobre Deus. E nós precisamos ter em mente, amados, que a palavra de Deus é um instrumento aferidor da verdade e que o Senhor, Ele é a verdade, como está escrito em Jeremias. O Senhor Deus é a verdade. Como Jesus mesmo disse, eu sou a verdade. E também disse que a palavra de Deus é a verdade. Precisamos absorver que o reino dos céus é de Deus. Por isso que os outros evangelistas chamam de o reino de Deus. Porque é Deus quem determina as coisas. É Deus quem determina o que é certo e o que é errado. É Deus que determina como devemos viver, como devemos andar, como devemos proceder. E se nós não formos por Deus, aí estaremos perdendo tempo. Aí voltamos ao contexto do honrar a Deus com lábios, o coração está longe dele, em vão adorá-lo. Se não formos por Deus, nadaremos e acabaremos morrendo na praia. Se não formos por Deus, existencialmente estaremos enchendo pneu de trem, estaremos existencialmente enxugando o gelo. Se não formos por Deus, a nossa vida desandará. Se não formos por Deus, nós seremos os mais miseráveis dos seres. Se não formos por Deus, vã será a nossa fé. Se não formos por Deus, não faremos prosperar o nosso caminho, nem seremos conduzidos prudentemente por onde andarmos, se não formos por Deus. Se não formos por Deus, atrairemos para as nossas vidas demonização. E foi tudo isso que nós abordamos, que comunicamos na abordagem de Mateus, capítulo 15, parte 1.
Vamos a esta segunda parte, que vamos argumentar o episódio aqui da mulher cananeia, que é outra situação deste capítulo que nos chama muita atenção, porque primeiro a gente fica assim estupefato, né? O fato de Jesus chegar para a mulher que clamava por ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não responde nada, ao ponto dos discípulos rogarem a ele, dizendo que atendesse aquela mulher que vinha gritando atrás deles. E aí forte é a declaração de Jesus, quando diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher não escuta isso. A narrativa aqui do texto nos faz perceber que ela não escuta isso. E ela se dirige a ele e logo o adora. O adora. Imagino que ela se ajoelha. Mas a expressão dela: Senhor, socorre-me. Só em chamá-lo de Senhor, já há um reconhecimento da sua soberania, do seu senhorio. E quando pede-lhe socorro, aí ela expressa um reconhecimento do potencial de Jesus em socorrê-la, e expressa uma dependência muito grande, uma confiança muito grande, uma fé muito grande nele. A gente não pede socorro a qualquer um. Normalmente a gente pede socorro a em quem a gente vê potencial de nos socorrer. E a situação desta mãe era uma situação de muito sofrimento, porque a filha estava endemoniada. E ela sabia que para expulsar o demônio tinha que ser alguém muito espiritualizado, não é? Ou então alguém muito assim divinizado, porque certamente ela sabia que demônio não expulsa demônio. Ela sabia que não adiantava recorrer a outra entidade para expulsar a entidade que estava na filha dela. Ela não poderia recorrer a uma outra obra de macumba para desfazer a possível macumba que tivesse sido lançada sobre a filha dela. Ela não poderia apelar para nenhum outro feitiço para se desfazer o feitiço que possivelmente tivesse impregnado a filha dela. Sabia que demônio não expulsa demônio. Tinha que ser alguém muito espiritualizado, assim, muito próximo de Deus, ou alguém realmente muito divinizado. Louvado seja o nome do Senhor. E ela percebia essa espiritualidade elevada, essa divinização
em Jesus, quando inclusive o chama de Senhor e o chama de filho de Davi. Além de pedir-lhe socorro, ela percebia algo em Jesus muito grande, muito profundo, muito excelente. Por isso que ela, inclusive, o adorou. Se bem que a cultura dela poderia fazê-la adorar qualquer coisa. Ela era uma mulher cananeia. Né? E por ser uma mulher cananeia, ela poderia ser uma pessoa ainda gentílica e não uma judia, uma israelita habitando em Canaã. Porque você que estudou conosco o Velho Testamento sabe que Canaã foi ocupada pelos filhos de Israel quando atravessaram o Jordão. Canaã já vivia, já era ocupada por gentios. Né? E os gentios que habitavam em tempos remotos em Canaã foram desterrados em função exatamente da indignidade de habitarem ali. Mas você sabe que o povo de Israel não cumpriu à risca a ordem de Deus de dizimar os povos. E houve convivência, né, de cananeus que foram expulsos da terra prometida, mas a civilização se perpetuou na cidade de Tiro, que Marcos chamava de grega. Que Marcos chamava de grega. Marcos capítulo 7, verso 26. Grega por causa do significado da civilização helenística. E a civilização cananeia se centralizou, se perpetuou na cidade de Tiro. Mas quando chama esta mulher de cananeia, o texto mostra que ela era descendente dos cananeus. Não é? Ela é descendente dos cananeus. Então, era uma pessoa gentílica. Foi por isso que Jesus disse que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque esta mulher não era descendente de Israel ou de israelitas que ocuparam a cidade de Canaã quando Josué expulsa os cananeus e o povo de Israel ocupa aquele espaço geográfico. Mas aí a mulher responde, né, a outra palavra de Jesus, quando disse para ela, que agora ela escuta:
Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A mulher responde: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E diz a palavra de Deus que desde aquela hora a filha ficou sã. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esse tratamento diminutivo, afetuoso, empregado para os cachorrinhos de estimação, de colo, né? Se as palavras usadas por Jesus para indicar que a sua missão é primariamente para Israel, elas parecem severas. O certo é que havia algo no tom da sua voz para encorajar aquela mulher a dar uma resposta cheia de fé, cheia de esperança, cheia de coragem. Não é? Para que Jesus tendo um grande alívio, testemunhar sua fé tão grande, e ao mesmo tempo singeleza e humildade em pleno funcionamento, depois de tantas lutas. Louvado seja Deus. Lutas que Jesus enfrentou, como já dissemos, com os fariseus, os escribas, os saduceus. Quem mais? Os herodianos. Com respeito à fidelidade à letra da lei. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele responde e se posiciona muito enfático a esta mulher, e logo a gente percebe o testemunho que ele dá da fé desta mulher. Louvado seja Deus. Que mesmo sendo tratada daquela maneira, e agora ela não se importava, né? E a gente fica assim, como já dissemos, parece-nos severas as palavras de Jesus, mas aí o tom, né, com que certamente ele falou, ou até mesmo o entendimento que ela teve ali, isso já não me importava mais, porque o que estava em jogo era a libertação da sua filha. O que chama a atenção de Jesus é a fé desta mulher. O fato de Jesus dizer que não havia sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus não estava excluindo os outros povos. Jesus não estava excluindo os outros povos em seu trabalho missionário, né? De salvar as pessoas espiritualmente, concomitantemente salvá-las eternamente. Ele não estava se omitindo ou excluindo as pessoas de
sará-las pelas suas pisaduras, de curar suas enfermidades, bem como levar sobre si suas dores, também as nossas dores, nós que somos inclusive gentios biologicamente, nós que somos gentios historicamente, espiritualmente Israel de Deus, não é? Mas biológica e historicamente gentios. Jesus não estava excluindo porque ele é a expressão do tal amor de Deus para com o mundo, como disse João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse tal amor pontua a sua indescritível dimensão, largura, altura, profundidade, comprimento, que não temos como aferir. Jesus, ele é a prova do amor de Deus para conosco, pelo fato de, inclusive, ter morrido por nós, sendo nós pecadores. E ele tinha consciência dessa missão, por isso que ele não estava excluindo esta mulher. Mas, de repente, lembrando assim de Abraão, era até um teste, era até uma prova da fé daquela mulher. Como diz o poeta, cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Esta mulher teve a fé provada e a chance de crescer um pouco mais, e cresceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que inclusive dirige-se à mulher, admirando-a pelo tamanho da sua fé, que Jesus diz inclusive ser grande. Quando em outra ocasião ele diz que se a fé for do tamanho do grão de mostarda, que é a menor das sementes, o estrago já é grande, hein? Imagine se tiver uma grande fé. E o que chama a Jesus a atenção é a fé. Louvado seja Deus. E quando Jesus pontua a grandiosidade da fé da mulher, louvado seja Deus, é pelo fato de ela vir clamando, porque do versículo de número 22, onde ela começa a clamar, e o versículo 23, a gente percebe que havia uma distância. E a declaração dos discípulos vem gritando atrás de nós. E parecia que Jesus não estivesse ouvindo. E a grandiosidade da fé desta mulher é pontuada pela sua perseverança. Perseverança. Glória a Deus. Perseverança. Persevere. Insista. Naquilo que você está pedindo a Deus. Claro que não contraria a vontade de Deus, né? Claro que não contraria os princípios bíblicos, os princípios divinos. Preste atenção no que pede a Deus. Porque se for coisa indecente e imoral, se for coisa que contraria
a vontade de Deus, a palavra de Deus, aí não adianta perseverar, não adianta insistir, que aí estará dando murro em ponta de faca, estará honrando a Deus de lábios, estará com o coração longe de Deus, estará adorando a Deus em vão. A mulher perseverou por um pedido de socorro. A mulher perseverou por uma libertação da filha que estava endemoniada. A mulher estava perseverando para que a obra de Satanás fosse desfeita. Persevere para que a obra do diabo seja desfeita. Louvado seja Deus. Persevere para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí ela tem a sua fé pontuada como grande, porque persevera nessas coisas positivas que acabamos de mencionar, porque ela adora a Jesus, reconhecendo o seu messiado, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, porque ela se humilha diante dele. E mesmo diante de uma palavra severa, ela tem uma resposta de apego e de dependência dele. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tá bom, o Senhor me trata como cachorrinho, mas é isso que eu sou mesmo. Pronto. Me socorra a si mesmo. Né? Em outras palavras, a mulher estava dizendo isso. Pronto, Senhor, eu sou isso mesmo. Mas me socorra a si mesmo. Né? Ai, Jesus não pode contrariar-se. E a palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Estamos falando do Deus humanizado. Jesus é Deus humanizado. E é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E aí Jesus diz: seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a filha da menina ficou sã. Louvado seja o nome de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é a fé. Quantas pessoas não estavam ladeando Jesus, pedindo a ele socorro aqui, socorro acolá. Observe que Jesus chega ao mar da Galileia e com ele havia muito povo, trazendo coxo, cego, mudo, aleijado, que eram colocados aos seus pés e ele os sarava. E a multidão que agora o acompanhava, a palavra de Deus chega a nos dizer que eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 4.000 homens, além de mulheres e crianças, que sobre a bênção em 7 pães e 2 peixes é dado aos discípulos, que por sua vez dão à multidão, e todos comem e se saciam, e ainda sobeja 7 cestos cheios.
Louvado seja Deus. Esta é a segunda multiplicação, porque na primeira, louvado seja o nome do Senhor, os que comeram foram 5.000 homens. Capítulo 14, versículo 21, além das mulheres e crianças. E agora era uma multidão com 1.000 pessoas a menos. Eram 4.000. Mas quem é que consegue alimentar 4.000 pessoas, além de mulheres e crianças? Vamos arredondar aí para, no mínimo, 15.000. Uma mulher para cada homem e um filho para cada casal. Vamos arredondar aí para 15.000. Quem é que consegue alimentar tanta gente com 7 pães e 2 peixes? Só o milagre, irmão. Só o milagre. Louvado seja Deus. E a ideia era essa, de glorificar a Deus. Que era que o povo fazia, glorificava ao Deus de Israel. E essa mulher perseverou nisso. Quando chama Jesus de filho de Davi, ela percebe em Jesus o Messiado. Era uma pessoa, apesar de gentílica, mas tão esclarecida como o cego Bartimeu. Tão perspicaz quanto o Nicodemos, que chegou para Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Hoje em dia é difícil se deparar com pessoas de tamanho esclarecimento, de tamanho entendimento. É difícil se deparar com gente assim. Eu preciso ser uma pessoa assim, você precisa ser uma pessoa assim, que tem este entendimento, e inclusive não egoisticamente, mas de maneira projetista, não é? De maneira proativa, de maneira comunicadora, de maneira evangelística. Vivencie esta fé em função dos outros, vivencie esta fé em função da glorificação do Deus de Israel. Leve esta fé adiante, vivencie ela para si e leve-a adiante. É isso que o Acorda Bênção tem procurado fazer. É isso que pessoas que ofertam e colaboram com esta obra têm feito com suas ofertas, com a canalização até de seus dízimos, para me ajudar a honrar o compromisso financeiro com esta emissora. Louvado seja Deus. Se preocupe nisso, em fazer o nome do Senhor ser glorificado. Porque em fazendo o nome do Senhor ser glorificado, volto a dizer para terminar essa abordagem, você está vivenciando o ideal de Deus. Fazendo o nome do Senhor ser glorificado, você estará agradando a Deus. E amados, em agradarmos a Deus, observe que Jesus se agradou desta mulher. Por isso que ele disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. Eu me lembro do Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E aí volto a dizer o que disse na abordagem parte 1 de Mateus 15.
que está aí no Face, que o Guilherme Stones colocou, o Guilherme Stones da Stone Tech. Se preocupe com a sua vida espiritual, porque se resolvendo espiritualmente, sua vida social, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida existencial se resolverá. Sua vida espiritual melhorará. Sua vida existencial melhorará. Procure agradar a Deus. Procure viver em função do nome do Senhor ser glorificado. E aí você atrairá bênçãos para a sua vida. E bênção é tudo aquilo que contrasta com o que há de negativo. Bênção para quem está doente é a saúde. Bênção para quem vive em conflito existencial é a paz. Bênção para quem anda triste e sobrecarregado é o alívio. É o descanso na alma. Bênção para quem anda liso é a condição financeira melhorada. Bênção para quem anda desempregado é o emprego. Bênção para quem é investidor é o ser bem-sucedido nos negócios. Bênção para quem está triste é alegria. Bênção para quem está caído é ser levantado. Bênção para quem está perdido é ser salvo. E em agradando a Deus, você atrai bênçãos para a sua vida. Então glorifique a Deus e procure fazer o nome dele ser glorificado. E tenha uma vida resolvida, tenha uma vida sarada, tenha uma vida abençoada. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.